Olá, meus amigos. Esse vídeo eu acho que vai ser um pouquinho diferente de todos os outros que nós já tivemos até hoje, porque eu quero te trazer comigo a um nível emocional um pouco mais profundo do que eu tenho te trazido até agora. Eu te peço perdão se eu me emocionar durante, porque é um assunto que realmente mexe comigo. Eu acabei de assistir um filme chamado The Wish Man. Eu não sei a tradução em português, me perdoa, mas tá no Netflix. Existe uma organização aqui nos Estados Unidos que ela é uma organização filantrópica chamada Make-A-Wish. Make-A-Wish, traduzido para o português, significa faça um pedido. Estou emocionada por causa do filme. Assiste, você vai gostar. Essa organização, para você que não conhece, essa organização filantrópica, ela realiza desejos de crianças que estão digamos, desenganadas. Eu não gosto dessa palavra, mas quando uma criança ela sofre de câncer, por exemplo, e não tem mais nada que a ciência e a medicina possa fazer por ela, e ela tem o prognóstico dela é curto, né? Ou seja, ela não tem muito tempo de vida. Essa organização não filantrópica, ela realiza o desejo dessa criança, que seria, né, o último desejo dela. Eu sou mãe e avó, então é por isso que eu tô emocionada. Então, esse filme mostra a história desse homem que fundou essa instituição filantrópica. Ele foi uma criança que teve uma infância extremamente difícil, muito longe do ideal. Ele tinha uma mãe que não o amava, que provavelmente ela tinha problemas de saúde mental, eu imagino. Ele teve que trabalhar muito cedo, aos 11 anos de idade. Os pais dele eram divorciados. O pai dele o amava muito, mas a mãe não. A mãe não se importava muito com ele, ensinou ele a se defender muito cedo. Ela o abandonou, ela foi embora com um cowboy. Eu quero te deixar muito claro que isso tudo eu vi no filme, tá? Então eu imagino que seja essa a realidade, mas ela foi embora com um cowboy. Eu acho que ele tinha mais ou menos 11 anos de idade. Antes de ir embora, ela falou pra ele que o pai dele havia falecido em um acidente de automóvel. Então o pai dele era muito amoroso, o pai dele sempre visitava ele, mas ela continuava mudando de estado junto com ele e não avisava o pai. Então o pai dele perdia o contato com o filho. E finalmente ela disse que ela falou pra ele que o pai dele havia falecido em um acidente de carro. Então ele cresceu achando que o pai dele havia falecido. E aos 11 anos de idade, eu acho, ela o abandonou e foi embora com um cowboy. Ele trabalhava lavando louça em um restaurante. E o dono do restaurante foi meio que uma figura paterna pra ele, ajudou muito ele. E ele cresceu. E ele se tornou um policial. Se você prestar atenção, nada disso é o ideal de família mormon que você conhece. Ele se tornou um policial e ele sofreu um acidente, ele teve uma... Eu tô bastante emocionada, eu chorei muito durante o filme. Olha que é difícil pra mim chorar durante um filme. Mas como essa era uma história verídica, é uma história verídica e eu sou mãe e avó, então tocou fundo em mim. Ele se tornou um policial e ele sofreu um acidente e teve uma como é que fala? Concusão, não sei, concussion, brain concussion, ele teve o cérebro dele foi afetado nesse acidente de moto, tá?
Ele ficou por um tempo em casa sem poder trabalhar. Então foi pedido a ele que ele realizasse o último pedido de um menino chamado Michael, que estava... Ele tinha menos de uma semana de vida, ele tinha leucemia. E o sonho do Michael, era conhecer ou ser um policial, porque ele adorava um show que havia na época, né? Na década de... Eu não sei se é 80, tá? Eu não sei. Mas ele queria muito ser um policial, então a mãe desse menino pediu para os policiais realizarem o último desejo do filho dela. E Frank, ele foi escolhido para essa missão, ou seja, ele faria com que esse menino, na última semana de vida, se sentisse como um policial de verdade. Então ele colocou como é que fala? Badge, eu não sei, você me ajuda aí, por gentileza. Colocou desculpa, eu não sei a palavra em português, mas todos aqueles negócios que vão na roupa, né, do policial, e colocaram nele e fizeram ele se sentir como um policial, e Frank, ele ficou muito próximo a esse menino. E esse policial, em um determinado momento, perguntou para o menino se o maior desejo da vida dele era ser um policial. E Michael, esse menino que tinha leucemia, olhou para ele e falou: na verdade, não. O meu maior desejo é não ter que morrer. E Frank estava sofrendo com uma depressão, porque ele ainda estava se recuperando daquele acidente e não podia trabalhar ainda. Ele estava bastante deprimido. Nada como o mormonismo, né? Não, ele não tinha gravata, ele não tinha terno, ele não estava indo no púlpito prestar testemunho, ele estava no fundo do poço. Ele estava inclusive bebendo para aliviar a dor mental que ele estava sentindo. Ele foi designado para essa missão, digamos, e ele realizou todos os desejos daquele menino de, eu acho que 12 anos, se eu não estiver enganada. Ele já não tinha mais contato com a mãe nem com o pai, Frank, né? E o menino era filho de uma mãe solteira, tá? O pai não aparece no filme. E mais ou menos uma semana depois, Frank faleceu. Mas as duas últimas pessoas que ele viu no quarto do hospital dele foram aquele policial chamado Frank, eu esqueci o sobrenome, tá? Que é bem complicado, por sinal. E a mãe dele, tá? A mãe do menino e esse policial. Michael, esse menino que tinha leucemia, mudou a vida desse policial, porque eles se encontraram no momento em que o policial estava extremamente deprimido. O policial chamado Frank. E Frank, em seguida, ele se recuperou e ele voltou à ativa e ele se tornou um detetive no departamento de polícia, né, do estado de Illinois, se eu não me engano. Ele reencontrou o pai dele. O pai dele o viu numa matéria de jornal justamente por causa de Michael, e eles se reconectaram e ele descobriu que o pai dele estava vivo. E Frank criou essa organização filantrópica chamada Make-A-Wish, que ainda existe. Estamos em 2020, essa organização ainda existe, ela é muito forte. Onde crianças que estão desenganadas pela medicina, elas podem fazer um último pedido e essa entidade filantrópica realiza esse pedido. Eu queria te dizer que esse filme me tocou muito, porque você vai entender talvez melhor por que eu estou aqui falando sobre o mormonismo há 3 anos. Eu sou julgada por muitas pessoas por causa disso. Mas eu fui uma criança que, de acordo com o meu terapeuta, eu sofri de negligência na minha infância. O meu pai era alcoólatra. A minha mãe tinha que trabalhar de sol a sol, vendendo enxoval de noiva de porta em porta para nos sustentar. E eu não tenho vergonha disso, porque essa é a minha história. E quando nós conhecemos a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, eu acreditei num mundo diferente, eu acreditei num mundo de honestidade, eu acreditei num mundo de trabalho árduo, eu acreditei num mundo em que eu podia confiar nas pessoas, eu acreditei num mundo em que ninguém mentia, ninguém enganava. Então, desde os meus 9 anos de idade, eu mergulhei nesse mundo que era muito diferente do mundo que eu havia conhecido antes. A minha mãe se divorciou do meu pai, que era alcoólatra, e hoje em dia a gente sabe que é uma doença. Mas eu e as minhas irmãs sofremos muito na mão dele.
E a minha mãe fez o melhor que ela pôde para nos sustentar, mas ela não sabia como nos apoiar emocionalmente e nos preparar para a vida. A gente seguiu o exemplo dela porque ela era uma mulher forte, uma mulher de fibra, uma mulher honesta. Apesar de todos os defeitos dela, ela nos sustentou. Ela cuidou de nós. Então, quando nós conhecemos a igreja, ela se casou com um homem que era um bispo mórmon e eles permaneceram juntos por 18 anos até que ele veio a falecer como patriarca de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Aquele era o meu mundo. Quando eu finalmente descobri que aquele mundo era uma mentira, eu não sabia como lidar com isso. A minha dor foi e ainda é muito profunda. Porque eu me casei com um homem maravilhoso que até hoje é membro da igreja e nós nos casamos no templo e tudo isso porque eu acreditava em tudo aquilo, eu acreditava naquela honestidade toda. Quando eu vim a descobrir que tudo isso é uma grande farsa, eu fiquei muito decepcionada sem saber lidar com isso. Isso atingiu camadas muito profundas da minha alma e eu precisava vir aqui conversar com você a respeito. Eu já te falei várias vezes que esse canal é uma terapia para mim e continua sendo. Esse é o meu desejo egoísta. Quando eu venho aqui e converso com você, eu não quero teu dinheiro, eu não quero propaganda, eu não quero monetização no meu canal, porque só o fato de eu poder conversar com você, abrir o meu coração, me dá a satisfação que eu preciso, talvez para acalmar o coração daquela criança que eu era e acreditei em todas aquelas mentiras do mormonismo. Algumas pessoas me chamam de amarga, infantil, brava, mas elas não conhecem a minha história. Elas não conseguem ver as feridas que existem na minha alma e sempre vão estar comigo porque elas são parte da minha história. Então, quando eu converso com você aqui é para te ajudar, para ajudar pessoas como eu, que saíram de uma vida de tanto sofrimento e trauma e entraram num mundo de perfeição, né? Entre aspas, um mundo de promessas e de regularidade, de confiança e de paz. Para dizer para você que se esse mundo que você acredita, ele não te faz bem, existe uma razão muito forte para isso, é porque esse mundo na verdade não existe, que é o mundo mórmon, é tudo uma grande farsa e não existe nada de errado com você, e que você que sofreu trauma assim como eu na infância, você pode sair do mormonismo sim. E você sai cheia de cicatrizes, mas você aprende, você sai mais forte, mais sábia e mais independente para viver uma vida que você jamais imaginou que existia. Quando eu estava assistindo esse filme hoje, que eu gostaria muito que você assistisse, eu comparei, eu não pude evitar de comparar, porque eu me identifiquei com aquele menino que sofreu tanto, eu sofri muito como menina. Eu ficava o dia inteiro na rua brincando com minhas amigas e à noite eu ia para casa, tomava um banho, ia dormir, às vezes jantava, às vezes não. E às vezes eu era acordada de madrugada pela minha mãe para poder acalmar o meu pai, que tinha chegado bêbado em casa e estava ameaçando a vida dela. Então foi uma vida de muito trauma e que tudo isso sarou quando eu entrei na igreja, viu? Então descobri que eu fui vítima de uma farsa, me doeu demais e ainda me dói e vai me doer por muitos anos, porque a vida é assim. Quando eu assisti o filme hoje, eu não pude deixar de comparar Frank com o presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ele parece para você uma pessoa perfeita, né? Uma pessoa que tem a vida redondinha, tudo lindo, né? Mas de repente ele é envolvido em um escândalo em que ele desviou 10 bilhões de dólares, a igreja a qual ele dirige desviou 10 bilhões de dólares ao longo dos anos, dinheiro esse que deveria ter sido usado perante a lei dos Estados Unidos em ajuda humanitária. Eu vejo Frank totalmente complicado, bebia, não ia para igreja nenhuma, teve o trauma de infância. E ele criou uma instituição que faz a diferença na vida de milhares de crianças que estão condenadas a ter a vida interrompida antes mesmo de chegarem à adolescência ou à idade adulta. Eu não quero nada para mim, eu não tenho nada para te vender. Assiste o filme, coloca teu coração onde ele tiver que estar e fique em paz, eu te entendo, eu te escuto. Por mais que eu seja julgada por várias pessoas, eu realmente não tenho nenhum interesse monetário nisso. Eu quero abrir meu coração com você e dizer para você que as experiências que você viveu ou está vivendo, milhares de pessoas também vivem. Nós podemos ajudar uns aos outros e abraçarmos a nossa vulnerabilidade e distribuirmos amor, independente de religião. Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima.
Tchau, tchau.